Gálatas, capítulo 3 e versículos de número 13 e 14, trazem tela da seguinte forma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui tem algo importante enfatizado nesta passagem, que é em Cristo Jesus. Então, as Escrituras dizem que aprove a Deus convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tantas as que estão nos céus como as que estão sobre a terra. Então, aqui é algo muito importante, fala que Cristo resgatou o ser humano da maldição da lei. Por que eu falo ser humano? Porque nós sabemos que a lei foi enviada ao povo de Israel. Mas, numa análise mais profunda das Escrituras, nós descobrimos que a Bíblia Sagrada diz que a transgressão da lei é o pecado. Então, embora a lei expressasse a lei moral de Deus, esta lei já existia desde o princípio. Era a lei que Adão tinha já guardada em seu coração, que são os preceitos de Deus. E Adão, ele tinha o trabalho, entre aspas, vamos dizer assim, de guardar um evangelho que tinha somente, ou um mandamento, vamos dizer assim, ou uma lei que tinha somente um mandamento: não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse era o mandamento. Qual que era a consequência? Porque no dia em que dela comeres, ou seja, do fruto da árvore, ele morreria. No entanto, Adão não conseguiu cumprir uma lei de somente um mandamento. Ele foi enganado. Então, a maldição se manifestou-se já no princípio pelo pecado. Agora, no entanto, essa transgressão ficava oculta do ser humano. Por quê? O ser humano sabia que havia feito algo errado, mas ele não tinha isso explicitamente. Que isso foi explícito quando Deus enviou a lei através de Moisés. É por isso que as Escrituras dizem que manifestou-se a lei do mandamento para que avultasse o pecado, e que pela lei o pecado foi manifesto. Então, observamos que a lei revelou o pecado oculto na consciência e no coração do ser humano. Então, por isso que as Escrituras dizem que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo isso Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quando o pecado, a iniquidade, a maldade, doenças e enfermidades foram depositadas sobre Cristo Jesus, Ele tornou-se maldição. Não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que toda a humanidade havia feito. Então, no livro de Deuteronômio está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Então já estava escrito acerca dessa condição em que Cristo Jesus iria se tornar para resgatar a humanidade. Então a Bíblia Sagrada diz por que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diz assim no versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Então, para entendermos esse fato, devemos saber que a lei simplesmente expressou a lei moral que partia de Deus. Os 10 mandamentos. É lógico que existiam todos uns preceitos, todos uns proceder, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, nossa meditação, a não ser no decálogo, que é o âmago da lei moral de Deus. Então Deus estava expondo esta lei moral para que o povo de Israel soubesse o que era correto praticar. No entanto, existia um problema, porque se a lei partiu de Deus, a lei era espiritual. E as Escrituras dizem que o homem carnal vendido sob a escravidão do pecado. A natureza do homem estava errada. Então, por isso que Deus providenciou todo o sacrifício através de animais, através de ofertas queimadas, ofertas de manjares, demais ofertas que Deus providenciou para ir trabalhando em favor
do ser humano, mesmo com essa natureza errada, até que chegasse a plenitude dos tempos em que ele enviaria Cristo Jesus para fazer a obra completa. Então, Gálatas informa isso, que a bênção de Abraão chegou aos gentios. Existe um detalhe nisso, em Jesus Cristo. Então, tudo está em Cristo Jesus. Jesus Cristo abarca tudo, todas as coisas. É por isso que a pessoa, para ser salva, tem que aceitar a Cristo Jesus como Salvador, porque nele estão escondidos todos os tesouros da parte de Deus. Nele está a glória, nele está a presença. E todo aquele que aceita Cristo Jesus como Salvador é batizado em Cristo. Então as Escrituras dizem: se fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Olha que maravilha! Então a bênção chegou em Cristo Jesus e é estendida para aqueles que aceitam a Ele como Salvador e são batizados em Cristo Jesus, ou seja, enxertados na oliveira verdadeira. Então as Escrituras dizem assim: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quem é o Espírito prometido? É o Espírito Santo de Deus, que opera toda a benignidade de Deus, que quebra todo o poder da maldição efetuada por Cristo Jesus. Nós vemos isso porque o livro dos Atos diz, no seu capítulo 10, versículo 38, pelo que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Espírito da promessa recebido pela fé é o Espírito Santo de Deus, é o Paracleto, que guia em toda a verdade e faz lembrar de tudo que Jesus Cristo disse. É o Paracleto, ensina todas as coisas, que ensina toda a verdade da palavra de Deus. É o Paracleto que opera a salvação na vida da pessoa que aceita Cristo Jesus como Salvador. É o novo nascimento, quando a pessoa se torna templo do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que reveste de poder, porque em Atos capítulo 1 e versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse Espírito prometido, ou o Espírito da promessa, ele faz duas obras no ser humano. A salvação, ou seja, opera no ser humano, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador e se torna templo do Espírito Santo, e sobre o ser humano, quando reveste com o poder para realizar a obra de Deus, revestimento de poder. Então é no ser humano e sobre o ser humano que aceita Cristo Jesus como Salvador. Fica essa palavra no seu coração, querido ouvinte. Saiba que você foi resgatado da maldição da lei através do sacrifício de Cristo Jesus e deve batalhar, manter uma comunhão íntima com Deus, e assim as bênçãos de Deus, a vida abundante, a benignidade de Deus te alcançará, abarcará toda a sua vida, e Deus gradativamente estará trabalhando na sua vida e anulando todo o poder da maldição, para que você receba bênçãos, para que você receba vida e vida com abundância, e para que a abundância da parte de Deus atinja a sua vida e você possa falar: em todas as coisas, sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus.